Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que estejam todos bem no momento em que nos assistem. Essa é a nossa rogativa, pedindo ao Criador que possa estar presente, na vida de vocês, de cada um de vocês, procurando viver suas experiências com sabedoria, com resignação e especialmente com confiança no futuro, Porque é isso que nos move, que a doutrina nos apresenta esse porvir com uma beleza indefinível, e é isso que nos conduz nessa caminhada, Quando nós a compreendemos de um modo mais amplo, de uma maneira em que a nossa visão esteja menos embaçada diante das nossas imperfeições, a gente vai descobrindo esses caminhos, que são caminhos que certamente nos conduzirão a esse encontro com o Pai. No nosso encontro de hoje, nós iremos tratar um pouquinho do capítulo 81, está intitulado Prosseguindo. Emmanuel vai fazer suas considerações a partir de um pequeno trecho do versículo 14 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Ele utiliza somente essas palavras: prossigo para o alvo. Então, num primeiro momento, a gente já pode entender aqui nessa fala de Paulo, esse prossigo para o alvo, podemos compreender como prossigo para o encontro com Jesus. Prossigo no sentido de que todas as experiências, todas as vivências que ele viveu naquele período, o conduzia na direção do Cristo. Ele estava conquistando espaços, conquistando caminhos, através da sua abnegação, do seu compromisso assumido lá com Cristo, quando do encontro às portas de Damasco, e em que ele reconhece o Mestre ali como, podemos afirmar, como guia e modelo, e a partir daquele encontro que o faz mudar toda a sua existência, que o faz perceber todos os equívocos, todos os enganos cometidos por ele, e que as vivências ao longo do período em que ele foi o grande disseminador da Boa Nova, caminhando por diversos lugares, por diversas regiões, disseminando essa mensagem, disseminando os ensinamentos que o Cristo havia nos deixado. Então ele, nessa busca de alcançar esse alvo, nessa busca de chegar a um objetivo, de alcançar esse propósito, ele encontra ao longo do caminho das suas experiências outras pessoas que foram convertidas ao Evangelho por meio das suas pregações, por meio das suas falas, por meio das suas experiências. E ele se defronta com muitos deles, em que essas pessoas afirmam que ele já estaria, essas pessoas já estariam no outro patamar, que já teriam sido alçadas a outros planos, no sentido de que já teriam alcançado diríamos, a perfeição, Só que Paulo,
com a sua inteligência, com a sua perspicácia, né, com a sua compreensão, ele diz a esses companheiros, com certa ironia inclusive, que gostariam que as declarações desses companheiros fossem verdadeiras, né? Porque nesse caso ele próprio Paulo estaria incluído na perfeição, ou seja, já teria alcançado um nível de consciência tal que teria chegado à perfeição. Só que ele mesmo diz, né, todavia, né, ele mesmo, Paulo, sabe que ainda está lutando muito, ainda está caminhando muito em meio ao calor, em meio à poeira, em meio às chicotadas, em meio às prisões. Então, ele está assim como nós estamos, nesse processo de crescimento espiritual. Contudo, sabe-se que o trabalho executado e deixado, realizado por Paulo e por todo aquele grupamento de corações que se reuniram para fazer esse trabalho de divulgação da Boa Nova, ainda era digamos, um processo de aperfeiçoamento, mas que não lhes trazia ainda a perfeição, né? Então Paulo era consciente disso, tanto que ele relata, ele fala sobre isso na carta de Coríntios para os seus companheiros, né? Então, mediante disso, esse clareamento, essa consciência íntima de Paulo, nós vamos trazer aqui o que Emmanuel vai nos orientar nesse sentido, né? Para que o que é necessário para que a gente dê esse prosseguimento, para que, assim como Paulo e muitos outros que viveram a experiência do Evangelho lá no seu nascituro, que a gente possa entender, que a gente possa abraçar, que a gente possa compreender essas lições imorredoras e sigamos nesse processo de aprendizado. Então, Emmanuel nos diz: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Isso aqui a gente percebe que na vida da gente são necessários sacrifícios, né? Vou utilizar esse termo aqui. É necessário que nós tenhamos desprendimento. É necessário que nós abdiquemos desse mal que ainda impera na humanidade, da posse, né? De a gente querer tomar posse do outro, tomar posse das coisas, das situações, e até mesmo tomar posse até da própria vida do Cristo, no sentido de tê-lo como se fosse um instrumento nosso, em que nós podemos usufruí-lo ao nosso bel prazer. Que essa é uma realidade posta ainda nos dias de hoje, em que alguns irmãos nossos de caminhada tomam dessa condição de Jesus como se fossem instrumentos, propriedade de determinados segmentos, que isso não é uma verdade, não é? Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso, entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante,
E buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. O amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Então, o chamado, a gente tem que entender que Paulo, ele deixou para trás tudo, né? A família, ele deixou para trás os amores, o amor maior, como a gente, que é Abigail, como nós compreendemos lá em Paulo e Estevão, ele ainda na condição de doutor da lei, como Saulo, em que deixou que imperasse em seu ser aquele orgulho de casta, aquele orgulho de homem que não permitia ceder aos encantos da verdade de Jesus. Que seu amor, seu grande amor, que era Abigail, se deixou sim ceder por esses encantos, pelas lições maravilhosas que o Mestre nos trouxe. Ela compreendeu aquelas lições. Contudo, Saulo ainda não havia despertado para isso. Fato este que ocorreu, como já dissemos há pouco, na estrada de Damasco. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. Antes disso, compreenderás então que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas, que pode servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Veja que coisa bela. Ele estabelece aqui uma relação em que o nosso espírito, enquanto a condição de espírito imortal, de um ser imortal, nós vivemos essas etapas, né? Da infância, da mocidade, da juventude, na idade adulta, com a madureza, a partir daí já na idade mais avançada, na velhice, e após a velhice o encontro com o mundo espiritual, ou o reencontro com o mundo espiritual. E é assim que funciona o nosso processo de aprendizado. É assim que está na natureza todo o desenvolvimento e toda a evolução. Está muito claro para a gente, né? Basta que a gente tenha um pouquinho de olhar para essas questões e compreender o que a natureza nos apresenta como grandes lições, que são lições imortais, enquanto essa condição de espíritos imortais que nós somos. Então, meus amigos, que nós possamos refletir sobre isso, compreender que a imortalidade faz parte de nós, compreender que as diversas experiências que vivemos, elas são etapas de nossa vida que servirão para o nosso aprendizado, que servirão para as nossas experiências, que servirão para que um dia para que a gente consiga prosseguir, continuar prosseguindo para o alvo, que o alvo é o Pai, é o Criador. E através do nosso Mestre, que é nosso guia e modelo, nós alcançaremos sim um dia esse alvo. Fiquem todos na paz do nosso Mestre e até o nosso próximo encontro.